Olha, eu voltei aqui de novo e agora são 3h55 da manhã. Bom, nessas 3h55 da manhã, eu quero rezar, eu quero orar, eu quero falar com Deus, junto com você, no momento em que você pegar esse vídeo, esta transmissão. Para isso eu vou buscar aqui um fundo musical bonito, não é? Para que nós possamos, deixa eu ver se eu acho aqui, fazer uma oração bonita, não é? Para as demais pessoas que estão precisando, não é? Deixa eu ver aqui. YouTube. Ok. YouTube. Deixa eu pegar esse. Vamos ver essa aqui. Eu acho ela bem bonitinha. Olha só, vem cá, deixa eu te mostrar uma parada. Esse aqui é um ofício. Deixa eu só tirar, porque sempre tem os comerciais, não é? E agora a gente volta aqui. Eu quero, nesta hora, não é? Eu quero iniciar essa transmissão porque eu sempre estou rezando. Por que rezar? Rezar não é um termo católico, não rezar, na verdade é um termo hebraico, que quer dizer aquilo que vem de dentro para fora, do seu âmago, da sua parte intrínseca, da sua alma. São as palavras que vêm do seu coração, não é? Nós vamos falar sobre isso hoje, as palavras que vêm do nosso coração. Então, eu quero, neste momento, iniciar essa transmissão, porque eu costumo fazer as minhas orações em casa às 3 horas da manhã, mas hoje eu estou no meu trabalho e aqui eu tenho essa liberdade. E eu quero, nessa oração, entregar, não é? Entregar nas mãos da espiritualidade, entregar nas mãos dos anjos que existem e que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, tanto Deus quanto os anjos estão entremetidos, estão no meio de uma guerra. As coisas espirituais discernem-se espiritualmente e as coisas carnais, materiais, discernem-se carnalmente, materialmente. Há casos e casos de extrema urgência em que um ser celestial pode se manifestar, pode intervir. Eu tenho tantos testemunhos para dar. Estava falando com meu irmão agora, o meu querido e amado irmão Roberto, não é? O meu amado irmão Roberto, sobre a espiritualidade, sobre a visitação dos anjos. Testemunhos como de uma cabeleireira bem-sucedida, que tornou-se minha amiga e minha irmã, que quando nós oramos, nós intercedemos por ela. Na época do Covid, ela esteve internada, entubada, teve várias complicações. E quando eu estava rezando por essa irmã, eu vi coisas que vou deixar no meu livro, mas está na minha live já. E o que eu vi quando ela voltou da destubação, quando ela voltou do coma, quando saiu a anestesia,
O que eu vi foi o que ela também viu. É uma coisa esplêndida. Mas aí você vai me questionar, com todo direito, por que isso aconteceu com minha mãe, com meu pai, com meu irmão, com a minha irmã, com milhões de pessoas. Aí isso é um mistério, não é? Que aí vai incorrer em tantas ideias, em tantos conceitos, sabe? Mas eu vou deixar para tratar esse detalhe desse assunto em uma outra live. Por que será que pessoas que foram embora pelo Covid não voltaram? Poderiam ter voltado como algumas voltaram e tiveram experiências. É interessante isso, né, pessoal? Vamos falar sobre isso nas próximas lives. Mas eu quero, nesse momento, dizer para você que os anjos existem. E eles não são esses seres que foi pregado para você na mitologia. Que ele vai vir com espada, com escudo, e que vai entrar lá no Palestina, no Hamas, vai entrar no exército de Israel, vai defender Israel, ou vai defender tal povo, tal povo, tal povo. As coisas horríveis que o ser humano faz, ele mesmo tem que resolver. Ele mesmo tem que resolver. Sabe? E ele mesmo tem que pagar pelos crimes que ele comete, pelos assassinatos e pelos homicídios, etc. Enfim. Vamos rezar a Deus nesta hora, não só por, repito, Jerusalém e não só pela Palestina. Vou fazer um clamor de novo. Não confundam as coisas. Parem de espiritualizar, parem de bibliatizar o conflito na Palestina. Parem com isso. Isso não tem nada a ver com Deus, nem com anjos, nem com o diabo, nem com profecia bíblica. Parem de pregar um Deus do ódio. Vamos rezar a Deus então, pela minha querida e amiga irmã Inês, a doutora Inês, uma exímio uma exímio psicóloga que tratou e cuidou muito de crianças autistas, do espectro autistas e de famílias atípicas. A doutora Inês, nesse momento, está lá no Rio de Janeiro, não é? Na UTI. Ela já é de idade, mas é uma mulher incrível, notável. Oremos também pela Francisca, colega minha da USP, da Fundação Faculdade de Medicina do Hospital das Clínicas, onde nós trabalhamos juntos, que também estava entubada e há mais de 10 ou 20 anos, com seu problema de rim, recusou cirurgias de transplante, estava entubada na UTI e hoje já mandou uma mensagem, está em casa, através da oração. Também oremos pelo Ravi, filho do meu amigo de trabalho aqui, e oremos também por minha esposa Miriam, não é, pela sua saúde. Oremos também pela jovem Evelyn, ok? Pelo pai Marcelo e pela mãe Rosângela e pela irmã Ângela. Oremos também pela Isabel e família. Oremos pela Tássila Oliveira Matos, por todas essas pessoas. E se você não acredita em nada disso, não tem o menor problema. Você apenas faça um pensamento positivo. Eu quero transmitir para você essa consciência, esta energia, este ser, Deus, da maneira mais amorosa, misericordiosa, bondosa, ao contrário do que muitos estão anunciando aí. Nós vamos falar sobre isso. Oremos então a Deus. Pai da eternidade, Jesus disse no aramaico,
Abevum de Bashmaia, pai, mãe, família da espiritualidade. Vós que sois o amor puro, a luz, a bondade, a misericórdia. Estendei vossas mãos através dos mentores, dos anjos que trabalham ao vosso favor, que trabalham ao nosso favor também. E juntos, como disse o Mestre Yeshua, tudo o que vocês ligarem na terra será também conectado no céu. Vamos nos conectar agora ao abençoado Paulinho, em pensamento, vamos nos conectar em uma só energia, emanando positividade, cura, graça, paz, milagre, ressurreição, libertação, paz nesta casa, neste lar, paz no Oriente Médio, para que estes seres possam, da forma mais sutil, dentro de cada um de nós, nos tranquilizar, nos tocar, nos iluminar e nos curar. Que a bênção da cura, da libertação, da graça, do emprego, do sorriso, da alegria, da felicidade, da alimentação, da moradia, da segurança, possa alcançar a tua casa e alcançar a Inês, a Francisca, o Ravi, a Miriam, a Evelyn, a Isabel, a Jussara e seu filho, a Anne Vergaças, a Ana, a esposa do Vladimir, excelente psicólogo também, e a Tássila Oliveira Matos. Bom, nós já oramos, isso nos dá uma sensação de paz, não é? Agora, você já parou para pensar sobre uma coisa interessante? Hoje eu fiz uma live refutando e rebatendo um querido, não é? Que mandou uma fala para mim, mandou uma mensagem para mim, não é? Uma postagem que eu fiz sobre os deuses homens, e aquilo me deixou muito chateado, porque, deixa eu ver se eu acho aqui, ele escreveu lá na minha postagem do Facebook, ele escreveu justamente assim, referindo-se aos deuses homens que eu expliquei para vocês: ditadores, homens poderosos que influenciam com a caneta, com o poder do voto, com o poder do Congresso, com o poder político e com o poder de ditador. Esse homem, ele mata milhões de pessoas. Como Leopoldo II, o imperador, rei da Bélgica, matou 15 milhões de africanos. 15 milhões de africanos. A Igreja Católica, quando eu falo Igreja Católica, gente, presta atenção. Quando eu falo Igreja Católica Apostólica Romana, eu não estou me referindo a esta igreja atual agora, contemporânea, não. Porque até no passado, depois da Idade Média, os grandes teólogos da Igreja Católica condenaram a Inquisição. Bem como a Igreja Católica do passado, da Idade Média, matou 6 milhões de judeus. Bem como um Papa, o que foi preso, se eu não me engano foi o Papa Gregório, não vou lembrar agora, foi preso por Napoleão Bonaparte, porque matou 70 mil cristãos, por capricho, por ódio, por maldade.
E assim, tantos outros ditadores da história que a gente já sabe, está cansado de falar. Então eu fiz uma live sobre essas pessoas. E esse indivíduo aqui escreveu assim: estes seres humanos repugnantes, correto? Que destruíram milhões de vidas e desgraçaram famílias, como Adolf Hitler, cumpriram um propósito de Deus. E aí, Paulinho, quer escrever alguma coisa? Paulinho é um senhor muito sábio. Foi propósito de Deus, Paulinho. Deus pensou: vou fazer um homem para ser o homem do mal. E o seu nome será Adolf Hitler. Ele vai crescer, vai passar sofrimentos, angruras, depois, como austríaco, vai se ingressar no exército alemão e vai odiar o povo judeu e vai torturar, queimar, abusar, matar crianças, vai destruir vidas. Vou criar o grupo Hamas, que muitos não sabem. O Hamas foi usado por Israel. O Hamas foi usado por Israel para interesse próprio, para atingir outros países, outras regiões do Oriente Médio. Viu? Por isso que eu falo para vocês que não tem Deus nessa parada aí. Não tem Deus, não tem profecia. Vocês estão todos entorpecidos, drogados pela teologia da escatologia, falando um monte de besteira. Como se Deus estivesse assinando embaixo. Vai lá, Hamas, invade. Vai lá, Gog, Magog. Vai lá. Vai, é a volta de Jesus, isso, vai lá. Vocês estão todos enganados. Sempre teve isso. Porque o mal sempre esteve no homem. Isso é guerra étnica, é guerra geográfica, é política, é ódio e é intolerância. Então, ele continua assim: estes seres humanos repugnantes que destruíram milhões de vidas e desgraçaram famílias, cumpriram um propósito de Deus. Aqui na Terra, todo ser humano, bem ou mal, cumpre uma missão e um propósito na Terra. Ninguém frustra a Deus. Esta fala me causou uma irritação muito grande, uma tristeza muito grande, porque esse mesmo Senhor também faz live aqui no Facebook. Sim, faz live no Facebook e ele vem com uma voz mansa. Boa noite, amada Igreja Santa do Senhor. Fala calmo, fala macio, controlado, é professor. É tudo. Mas só não é convertido. Existe uma disparidade entre convertido e convencido. Nesse caso, como muitos religiosos e crentes são convencidos a serem salvos, a serem santos, a serem melhores do que os outros. Mas eles não são convertidos, porque aquele que se converte, ele muda, ele se transforma, ele renega a si mesmo, ele luta para não voltar para trás, retroceder no seu erro, ele luta para não mais cair no vício da cachaça, porque ele sabe que ele não pode, ele é um doente,
ele ter uma inclinação para o álcool, ou para a cocaína, ou para qualquer outra droga, ou para o vício do sexo, da pornografia, do adultério, da agressão verbal, da agressão física com a sua esposa e seus filhos. Então, quando ele consegue sufocar, sobrepujar, ter força sobre essas inclinações, esses vícios, essas energias, emoções, então realmente ele está no processo de conversão, está se convertendo a algo melhor, com mais estrutura, com mais força, com mais felicidade, com mais amor, com mais alegria, com mais paz. Não é verdade? Agora o convencido, ele é um hipócrita, ele é um falso, ele se esconde atrás do terno, da gravata, da batina, do altar, do louvor, se esconde atrás dos costumes, usos e costumes e tradições, cabelo, saia, do frequentar, se esconde atrás do darudismo, se esconde atrás do frequentar o culto, se esconde atrás de pregar, de rolar, dessas coisas todas. Se esconde atrás da Bíblia, de cantar louvores e até de falar de Jesus. Veja, Deus jamais usou Adolf Hitler, usou Mussolini, Benito Mussolini, usou Joseph Stalin. Deus jamais usou Omar Gaddafi. Deus jamais usou Saddam Hussein e Osama Bin Laden. Deus jamais usou o Talibã, os jihadistas, o Hezbollah, o Fatah, o Irã. Deus jamais usou ditadores, terroristas. Jamais eles fizeram parte de um plano, de um propósito de Deus. Não existe propósito nem plano de Deus aonde pessoas morrem de forma violenta, de forma dolorosa. Meu caro Senhor, o Senhor pode ser formado, o Senhor é professor de matemática na sua terra, o Senhor é pós-graduado, mestrado, professor de matemática. E eu fico pensando, coitado dos teus alunos. Repito de novo, sem o menor medo. Será que a Secretaria de Segurança, a Secretaria de Educação, será que a Delegacia Regional do Ensino, de onde o senhor mora, será que a coordenação pedagógica, onde o senhor ministra a aula de matemática, sabe do teu Facebook, das tuas falas? Como o senhor disse para mim um dia, e eu derrubei a tua live na hora, o senhor disse para mim que Deus era um covarde e Hitler era um instrumento de Deus. Que Deus o senhor serve? O Deus do amor? O Deus que disse que não tem prazer na morte do ímpio, do pecador, até mesmo do homem mau, ele não tem prazer na morte, mas antes que se arrependa, se converta do seu mau caminho e passe a ser uma pessoa boa? Eu não entendo isso, gente. Essa pregação de um Deus do ódio, de um Jeová, de um eterno. Sabe, eu vejo crentes levantando bandeiras, orando para que Israel massacre os palestinos. A mesma coisa no período político. Inclusive esse senhor, o senhor que eu estou falando, sabe que o senhor é bolsonarista. O senhor falou um monte de abobrinha, um monte de coisa horrorosa em nome de Bolsonaro. Esse espírito político bolsonarista, meio que nazista, meio que fascista, meio que, sabe, ditador, horroroso, meio de Donald Trump, meio de Ku Klux Klan, aquela coisa toda, é o que vocês têm. E é por isso que a maioria dos militares bolsonaristas, de colegas meus, usam como pano de fundo para justificar as guerras, de que guerra é normal, de que Deus sempre agiu através da guerra. Não, Deus nunca esteve por trás de guerra nenhuma. As pessoas usaram Deus.
Eu posso até arriscar que Moisés inventou, criou um Deus que ordenasse, que matasse, que arrebentasse com as vidas. Estou sempre falando isso. E o Senhor não é diferente dessas pessoas. Portanto, o Senhor nem convertido é. Fala do que não sabe. Diz que é pregador da graça, mas na verdade é o pregador da desgraça. Sabia o que está escrito aqui? Olha que interessante. Estava conversando com meu colega Roberto agora, que é da noite, trabalha à noite também, e existe uma situação em que Yeshua, Jesus, ele vai citar o livro de Isaías, capítulo 29, versículo 13. Roberto falou de uma pessoa. Ele não compreende porque ela é evangélica, fulano também é evangélico, é um casal evangélico, mas a conduta dela não diz respeito à fé que ela professa, ao Jesus que ela professa. Você consegue entender isso mais ou menos? Não consegue, né? Mas eu vou te explicar nas palavras do Jesus que você acredita. Que você enche a boca para falar dele, que você é salvo, que você é salva, que você desceu as águas, que você frequenta a igreja, Jesus está aqui, Jesus dali. Esse mesmo texto que eu vou ler para vocês vai servir para a pessoa que o Roberto me falou, não é? Vai servir para você aí do Rio Grande do Sul. A pergunta dessa live é: qual é o teu Deus que você prega? O Deus do ódio? O Deus do massacre? Vai me dizer então que quando houve o massacre no Carandiru aqui em São Paulo, foi propósito de Deus também? E aí? As pessoas que estão morrendo agora lá, é um propósito de Deus também? Por favor, gente, tenham sanidade mental. Tenham um pouco mais de coerência, equilíbrio mental e psicológico. Eu não sei quais são os frutos do Espírito que vocês têm. Porque Paulo escreve lá aos Gálatas assim, Paulinho, olha, né? 5, 19, 23, que os frutos do Espírito é paz, amor, bondade, longanimidade, benignidade, paciência, domínio próprio. Mas não, essa pregação de que foi propósito de Deus os genocídios, as matanças das pessoas, da história do mundo, da Europa e até no Brasil, dos escravos, foi propósito de Deus. Que Deus é esse? Qual o propósito? Qual é a sacada de Deus? Fala para mim. Melhorou o que o mundo, meu querido amigo do Rio Grande do Sul? O ser humano evoluiu no quê? Matando pessoas. Fala para mim. Apresenta a sua réplica. Eu devolvo a minha tréplica para você. Com esse pensamento imbecil, esse raciocínio pífio, esse raciocínio nojento, com esse raciocínio nazista, com esse raciocínio podre, de um Deus podre, mentiroso que você prega na live para as pessoas. Olha só o que Yeshua nos ensina. Você acredita que Jesus é Deus? Beleza, eu respeito isso. Não tem o menor problema. O que está em voga aqui agora são os ensinamentos dele. Se ele existiu ou não, se é um personagem criado, não tem o menor problema nisso. O que está interessante aqui é uma palavra de reflexão, de sabedoria espiritual e moral para nós. Olha só. O Evangelho de Mateus 15, versículo 8 ao 9, vai dizer assim, Jesus falando. Presta atenção, você pode ser mestrado em matemática, um mestre, mas eu digo com toda certeza,
dos estudos que eu tenho em toda a minha historicidade de vida, dos mais de 600 e poucos, quase 1000 livros que eu estudei, fiquei até com problemas nas vistas, porque eu no seminário não podia ligar a luz. Então eu pegava uma velinha, uma lanterna e ficava estudando hermenêutica, exegese, teologia sistemática, história da igreja, uma série de coisas, para poder estar na ponta da língua, para poder responder, fazer prova oral, os mestres ali fazendo perguntas, e depois a prova escrita. Então não vou jogar esses mais de 10, 15 anos no lixo, porque você é um professor de matemática, você é um professor de matemática, mas você não é um professor de religião. Você foi pastor do sistema e de uma igreja bem retrógrada, atrasada. Então você não é pregador da graça, você é pregador da desgraça. Porque se você afirma que Deus patrocinou as guerras, os genocídios, as mortes, você não conhece Deus nem aqui, nem na China, nem no raio que o parta. Sabe? Você pode ser mestre, mestrado, pós em matemática, doutorado, bacharel, você pode ser o que você for. Mas em termos de religião, em termos de escritura, em termos de Bíblia, em termos de espiritualidade, você é um tremendo analfabeto. Nem funcional você é. Você é analfabeto de tudo, meu querido, aí no Rio Grande do Sul. Você não sabe nada, não entende nada, sabe? Você é um aluno displicente na escola de Deus nessa vida. Displicente. Até mesmo pessoas que talvez nunca frequentaram uma escola nessa vida têm mais conhecimento, sabedoria, têm mais intimidade, têm mais comunhão com Deus do que você. Porque essas pessoas, na sua simplicidade, são mestres, são sábios em entender que Deus jamais faria acordo com Adolf Hitler, acordo com ditadores, assassinos, ladrões, traficantes, políticos corruptos e religiosos corruptos desse mundo. Veja então o que Jesus ensina para você. Você pode partilhar essa live, viu, Roberto? Vamos lá. Mateus 15, do 8 ao 9. Ele vai dizer assim, em grego, Rolaus routos tois, Heilesin metimare de cardia auton poron a terrein apik emo. Ele está recitando Isaías 29:13. Este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em Isaías, agora em hebraico, 29:13, é a mesma coisa. Jesus, eles colocaram a falar de Jesus em grego. Mas Jesus falava também. Jesus falava hebraico, grego e aramaico. Então, vamos lá. O mesmo texto que eu li em grego, veja ele em hebraico. Isaías agora 29:13. Jesus está fazendo menção dessa passagem do livro de Isaías 29:13. Vayomer Adonai Yanki Nigash Ran Razer Befiv Uvsevataf Bibe Duni Velibo Rikar Mimeni Vateri Yeratan Oti Mitsevat Anashin Melumadar. Porque o Senhor disse, pois este povo que se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruídos. Você percebe? Honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Por isso que no mundo hebraico, não é? Os evangélicos, pelo amor de Deus, viu, gente?
Vocês falam que rezar é idolatria. Não. Nesse aspecto, a Igreja Católica está corretíssima. O judeu não ora, o judeu reza. Reza de rezar. Por quê? Porque a palavra rezar, ela não é só da boca para fora. Ela vem de dentro, daqui, ó, do coração, da alma. Lembra o que o mestre Jesus disse, Yeshua? De onde vêm os males do mundo, ele vai dizer. Os males do mundo vêm do coração do homem. Os males do mundo não vêm lá de cima, viu, queridinho, aí de Rio Grande do Sul. Os males do mundo não são esquematizados, não são arquitetados, desenhados, não são projetados. Não. Lá em cima, os males do mundo são feitos na cabeça do homem. Cabeça, coração, interior do homem. Aqui. E Yeshua diz que é daí que sai o crime, a mentira e o adultério. Então somos nós a quem devemos nos curar, libertar, que precisamos evoluir, que precisamos nos transformar o máximo possível. O reino de Deus é ganho a trancos e barrancos. Você acha que isso é o quê? Você vai subir num barranco, catando um capim gordura, galhos de árvore, para chegar num lugar que tem nuvens e entrar no céu? Não. O reino de Deus é ganho a trancos e barrancos. Os trancos, os barrancos, as pedras, as raízes fincadas no nosso coração, as ideias como raízes, sabe? As pedras duras do nosso coração, o racismo, o ódio ao outro, guerras, assassinatos, violências, agressões, crimes. Isso são as raízes profundas que nos seguram, não numa terra boa, mas num pântano podre de corrupção e de maldade. Pedra dura que nos impede de chegar até a evolução interior, céu, cabeça, parte superior, céu, nuvem, universo, espaço, barranco, e lá embaixo, terra. Aquilo que vocês ligarem na terra será ligado aqui. Precisamos nos reconstruir desde o chão, dos pés até aqui, para vivermos e chegarmos a esse tal reino de Deus, reino de paz, de igualdade e de bondade. Mas você ainda não saiu da unha, você ainda não saiu do pó, você ainda não evoluiu, meu querido. Você não evoluiu, você está no chão, você está no pó ainda. Você precisa evoluir, crescer, você precisa romper, rasgar as suas raízes, os seus troncos fortes que prendem você nesse pensamento tóxico de que Deus financiou o Holocausto, de que Deus financiou o Hamas, de que Deus financiou o Hezbollah, de que Deus financiou o Talibã, de que Deus financia todas as guerras e tragédias no mundo. Você está na contramão do bem, na contramão da humanidade. Ah, mas essa é a graça, ninguém compreende a graça. Isso está na onisciência de Deus, né? Isso já está previsto para acontecer, porque mais para frente tem um propósito e Deus vai restaurar. Para com isso. Eu não sei se você está percebendo que tem crianças chorando, enlutadas, depressivas, crianças órfãs. Não sei se você está percebendo, mas tem senhoras, tem mulheres grávidas, idosas, homens, pais de família. Se, por exemplo, não é, entrassem na sua casa aí no Rio Grande do Sul, estapeassem a sua mulher,
estuprassem a sua mulher, arrancassem dedo, mãos dela, como o imperador, o rei Leopoldo II fez com negros na África. Arrancou mão, arrancou perna de crianças. Se fizessem isso com a sua esposa, e você falasse, não faça isso com a minha esposa, pelo amor de Deus. Ele fala assim, não, é propósito do seu Deus. É propósito do seu Deus. Taquem fogo em toda a sua casa. Explodam o carro dele. A sua filha tem quantos anos? Minha filha tem, por favor, ela tem 7 aninhos. Façam o que quiser com ela. É propósito de Deus. Existe um ditado que diz que pimenta no olho do outro é refresco. Enquanto a enchente está na casa do meu vizinho, enquanto o luto está na casa do meu vizinho, enquanto a dor do câncer, enquanto os ais, enquanto o problema está na casa do meu vizinho, o problema é dele, não é meu. Lá está luto, está chorando, está sofrendo, aqui eu estou num belo de um carnaval, né? Não. Esse espírito é um espírito doentio, é um espírito do mal e não representa a Deus. Portanto, sua pregação, boa noite, amada, igreja santa, é falsa. Não adianta você pregar contra o sistema e ficar do lado de um sistema pior, infernal, de genocidas e suicidas, de genocidas e de assassinos, de gente do inferno. Não adianta. Engana-se a si mesmo, meu querido. Portanto, a sua pregação é isso aqui. Você honra Deus com o teu lábio, com a tua calma, fala da graça, não sei o quê, não é? Da predestinação, fala disso, daquilo outro, não é? Mete o pau no sistema, mas na verdade você está incluso aqui, segundo aos Coríntios, o Paulo que você adora, que você substituiu Paulo por Jesus, substituiu Jesus por Paulo, substituiu Jesus por Paulo, e para você o ministério de Paulo é mais forte, mais poderoso, mais santo do que o de Jesus, não é? Olha só o que o seu Paulo ensina, segundo aos Coríntios 11:14, em grego. Kai ou tauma. Kai ou taumautos garro Satanás. Metaser matzetai eis angelion potons. E não é maravilha. Ah, não é. E não é maravilha porque o próprio Satã se transfigura em anjo de luz. Tá bom para você? A palavra anjo em hebraico, malakim, quer dizer enviado de Deus, mensageiro de Deus, que fala, que apregoa, que abençoa as vidas, que traz o recado. Nas 7 cartas do Apocalipse, nós vamos ver lá os 7 anjos enviados às 7 igrejas da Ásia. Não são seres de roupa branca, com auréola e com asas, com asinhas. Não. São homens, são pessoas, são pastores, são pregadores, são líderes religiosos responsáveis por essas igrejas enviadas por Paulo. Portanto, associando a isso, e não é maravilha, pois o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é, pois, que os seus ministros se transformem em ministros da verdade. Cuidado, vocês que são pregadores gracistas. Cuidado em incorrerem em rat ou ret, que é pecado, que é errar o alvo no hebraico.
Cuidado. Vocês estão pregando uma graça maligna, uma graça perversa, uma graça que diz que tudo foi predestinado na eternidade por Deus. O Holocausto, Santa Inquisição, a morte de milhões de escravos, as guerras, os abusos, as doenças. Não foi não, mas não foi mesmo, de jeito nenhum. Isso não tem nada a ver. Eu vou abrir aqui algo que vai te deixar de boca aberta. Eu vou abrir no Salmo para nós lermos aqui. Deixa eu pegar aqui, já vou encerrar para não ficar muito extenso. Aqui. Salmo capítulo 5. Olha lá, Salmo capítulo 5, acho que versículo 9. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só que interessante isso aqui. Eu falei isso hoje, né? De manhã. Opa, Salmo capítulo 5, ó. Capítulo 5 e versículo... Olha lá, versículo 4, vai dizer assim, em hebraico, Kilo el Hafetz Hasham Atach Lo Yigorecha, porque tu não é. Salmos capítulo 5, versículo 4, Cântico de Davi. Quer dizer então que você, querido, aí do Rio Grande do Sul, você é mais do que Davi, você é mais do que Salomão, você é mais do que o profeta Ezequiel, você é mais do que Yeshua ou Jesus, você é mais que Paulo. Então você é o grande enviado da parada, só se for do inferno. Você é o grande Machia, só se for do teu povo aí. Né? Que eu não posso incorrer no erro de acusar que todo o pessoal do Rio Grande do Sul é racista, porque não é. Mas a sua galerinha que vive dentro da sua bolha, não é? Talvez seja. Você não é maior do que Deus. Mas você pode ser o deusinho horroroso, grosso, estúpido, dentro da sua casa, não é? Com a tua esposa. Você pode ser com os teus empregados. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade. Davi que está afirmando isso no seu cântico. Capítulo 5, Cântico 5, verso 4. Então Davi está errado. Ezequiel está errado. Eu não tenho prazer na morte das pessoas. Yeshua está errado. Se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu também não vos dará coisa boa. Então Jesus errou. Nenhum deles erraram. Quem está errando é você. Quem está errando são bolsonaristas. E nem todos os bolsonaristas, me desculpem. Quem está errando, quem errou foram os homens do passado, perversos, malignos. Quem erra até hoje são pessoas que querem justificar a guerra em nome de Deus. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, na perversidade, na maldade, na surra, na agressão, na condenação, na tortura, no tacar pedra, no tacar fogo, no bater, no agredir,
no sequelar, no decapitar, no esfaquear, no dar tiro, no explodir casas, carros e prédios, porque tu não és um Deus que tenha prazer na maldade do homem. Nem contigo habitará o mal. E mais para baixo, ele vai dizer lá no versículo, se não me engano, deixa eu ver aqui, eu vou achar aqui, vamos ver. Não é nesse daqui. Opa. É um outro capítulo, se não me engano, é o 127, se não me falha a memória. Que Davi vai cantar assim: creio que ainda verei a bondade de Deus na terra dos viventes. Eu acredito que ainda verei a bondade de Deus na terra dos viventes. Então, essas pessoas evangélicas, católicas, fundamentalistas, extremistas, judeus, rabinos, sheiks, pessoas pentecostais, pastores, extremistas, fundamentalistas, vocês todos estão errados. Vocês todos não fazem parte do reino de Deus. Mas vocês fazem parte daquele grupo seleto que, como diz, naquele grande dia, mestre, em teu nome nós pregamos o teu evangelho. Mestre, em teu nome eu coloquei as mãos na água, a água virou sangue, virou vinho. Em teu nome eu levitei no ar. Em teu nome eu bati o terno, as pessoas caíram. Mestre, em teu nome eu fiz paralíticos andarem, coloquei a mão sobre um defunto, um cadáver, e ele voltou à vida dentro de um velório. Mestre, eu fiz e aconteci no teu nome. E ele vai dizer, no meu nome? Meu nome não, porque meu nome nem começa com J. Apartai-vos de mim, malditos, que eu nunca vos conheci. Sugiro que vocês procurem um psiquiatra, um terapeuta, um profissional da saúde mental, um neurologista, um psicólogo com uma experiência voltada para o mundo religioso, das religiões, das igrejas, não é? Quantas pessoas tomam ceia, comem o pão, frequentam assiduamente, pagam o seu dízimo, cumprem os rituais, são piores do que pessoas do mundo. São fofoqueiras, são intrigueiras, são mentirosas, são capazes de manipular os parentes, inventar mentiras a respeito do outro para causar um ambiente tóxico, um ambiente de discussão, de condenação, de segregação, de preconceito, sabe? Quantas pessoas fazem isso? Eu conheci 2 pessoas, 3 pessoas, um casal, todos da congregação. E aqui eu não estou dizendo que a congregação é assim. Hoje mesmo, eu estava vindo trabalhar, dentro do ônibus, uma senhora, viu uma situação, nós vimos lá, as pessoas estavam nervosas e tal. E a senhora começou a falar, moço, olhou para mim, moço, 50 anos, e a senhora falou assim, graças a Deus eu sou da igreja, a congregação cristã no Brasil, e lá na igreja, a congregação cristã no Brasil não tem essas coisas, as pessoas se comportam bem, e lá os pastores não são assalariados, não pagam dízimo, lá na congregação tudo é muito santo, tudo é a igreja verdadeira da face da terra, os homens são homens de Deus, sabe? E eu falei, pois é, deixa eu falar uma coisa para a senhora tá vendo? Tá vendo esse aparelho de celular aqui? Eu falei assim, tô. A senhora tá vendo essa foto aqui? Eu falei assim, ou é o senhor, de avental branco com estetoscópio, o senhor é enfermeiro? Falei, então, eu cuidei de muitos pacientes, muitos, da injeção, troca sonda de demora por baixo, sonda por cima, tira sangue, faz andar, dá banho, ministra os remédios na hora certa, oxímetro, pressão arterial,
tudo que você imagina. Mexe nas feridas, nas escaras. Agora a senhora conhece esse senhor aqui? Ela falou, esse senhor aí? Conheço. Esse aqui é o fulano. Eu não posso falar o nome dele, senão a família me processa. Esse aqui é o fulano. Eu falei, então, sabe? Ela falou, você conhece? Olha você aqui, então eu estou na casa dele. Sabe quem é esse senhor aí? Esse senhor aí foi ele é ancião, né? Do bairro aqui próximo. Ele falou, eu sou de lá. Ele é um amor de pessoa. Isso que é um homem de Deus. Esse daí, olha, já está lá. Eu falei, eu não sei se ele está lá, senhora. Mas estou falando uma coisa para a senhora. Não se iluda com as aparências, com CNPJ, com véu, com banco de igreja, com inário, com coral, com banda, com, enfim, com flauta, com trombone, saxofone, com violino. Não se iluda com essas coisas. Não se iluda com o nome. Eu sou da congregação cristã. Não se iluda. Porque esse senhor aí que foi um ancião e que na igreja, né? Boa noite, igreja, a paz de Deus. Vamos dar início. Esse senhor aí, na época do Covid, quando ele não podia sair de casa e que dava a hora do culto, era transmitido pelo YouTube, eu estava lá do lado dele, como home care. Boa noite, amada igreja da congregação, Senhor, aleluia. Então, esse senhor aí, que quando a luz do celular piscava, abria ao vivo, ele se transformava num cordeiro, num anjo que veio do céu. Mas antes de tudo isso, da gravatinha, a filha arrumar a gravata, ele sentado ali na cadeira de roda, cabelo bem penteado, dado banho, que eu dei banho, fiz um monte de coisa. Havia me maltratado. Dito para mim que eu era um cachorro, um judeu cachorro. Dito para mim que Bíblia não importava. Que Bíblia? Bíblia não tem importância nenhuma. O que é importante era a revelação. Que eu tinha que me batizar na congregação para ser salvo. Grosso, estúpido. Escroto. E maltratava também a esposa. Maltratava a esposa. Maltratava as filhas. Maltratava os empregados. Queria, por capricho, queria o melhor vinho, tinha que ser rápido. Se demorasse, já ficava bravo, batia na mesa, mandava as pessoas calarem a boca. Esse era o santo, amado, ancião. Quantas pessoas não estão assim, honrando a Deus da boca para fora, mas o coração é podre, é sujo, é tóxico, é racista, é soberbo, é arrogante. Sabe? Então, frequentar a igreja não significa nada. Socar o dinheiro na igreja, pior ainda, é burrice. Prender o cabelo, saia comprido, não significa nada. O rótulo de evangélica não significa nada, porque tu usa a boca para causar dissensão, machucar as pessoas, jogar um contra o outro dentro da sua casa, da sua família, irmão contra irmão, sogra contra cunhado. Que Deus você representa? Quando Jonas diz, ele estava no barco, sendo chicoteado, despedaçado no navio, pelas ondas do mar, ele foi dormir lá embaixo, antes que tudo isso acontecesse. E nesse navio havia várias pessoas de várias religiões também. Vamos dar um exemplo: católico, batista, presbiteriano, assembleiano, Deus é amor, congregação, o pessoal da Umbanda, do Candomblé, Testemunho de Jeová, Mormon, judeu, muçulmano, estava a galera lá, né? Veio uma tempestade, o mar ficou revolto, o tempo virou,
fechou, e o barco sendo lançado para lá e para cá, sendo chicoteado para lá e para cá, e nessa o tal profeta Jonas estava dormindo lá embaixo. E as pessoas começaram a esvaziar o navio para ficar mais leve, jogar as suas pertences, suas mercadorias. E cada pessoa ali no navio, todo mundo se juntou nessa hora, não tem religião, não tem negro, não tem nada, não tem branco, não tem paulista, não tem nordestino, não tem gaúcho, não tem mineiro, tudo humano, todo mundo quer viver e se uniram ali no barco, e cada um fazia a sua prece, sua reza, os seus rituais, um ia lá acender a velhinha, outro ia lá, enfim, fazia o seu meio de contato. Somente o Jonas, o tal profeta do Deus verdadeiro, estava lá, dormindo lá embaixo. Até que o capitão chegou nele, acorda rapaz, saia daí, levanta, você não está vendo o que está acontecendo não? Sai daí, vamos, vamos ajudar. O barco está quase caindo, naufragando, você dormindo aí. Afinal de contas, de onde você veio? Quem é você mesmo? Você vem de onde? Chegou lá para cima, quem é você? Você veio da onde? Está todo mundo aqui, cada um com a sua nacionalidade, né, do seu bairro, da sua região, tal, cada um buscando o seu Deus, mas quem é o seu Deus? Aí Jonas vai falar, o meu Deus é o Deus verdadeiro, que criou o céu da terra, eu sou papá, e isso está acontecendo por causa de mim, para que isso tudo acabe, vocês precisam me lançar ao mar. Vocês precisam me lançar ao mar, para que essa tormenta acabe e vocês vivam. Eu acho que vocês estão, evangélicos, dormindo no sono da indolência. Se vocês têm de fato algum chamado, tem alguma vocação de Deus, da verdade espiritual, do amor e da misericórdia, vocês não estão percebendo que neste navio da vida, neste navio da religião, o mal que está no Brasil não é causado pela Umbanda, pelo Candomblé, não é causado pelo que vocês chamam de idólatra. Vocês não percebem que o mal é causado por causa de vocês? Vocês não percebem que vocês estão dopados pela teologia do diabo, do demônio, de Satanás, do mal, disfarçado de anjos de luz? E quando eu falo isso, não me refiro a espíritos, hein? Me refiro a homens, a líderes religiosos, a sistema religioso. Vocês não percebem isso, não? Vocês não percebem que o mundo, o país está numa convulsão que não para, em ataques epiléticos de intensa gravidade, que faz com que os neurônios sejam perdidos em cada convulsão? A mentalidade da igreja hoje no Brasil. Gente dançando funk, samba, forró, se roçando um ao outro em cima do altar daquilo que seria o lugar mais sagrado. Deputados, vereadores, presidentes em cima do lugar que é mais sagrado. Que igreja é essa? Que sanidade mental é essa dessa igreja? Vocês não percebem que o mal está sendo causado nesse país, talvez por causa de vocês? Veja como vocês contribuíram, como vocês se comportaram como um mar bravio, chicoteando pessoas, partidos políticos, não em nome de Deus, não, em nome de Bolsonaro. Um mar de gente, o movimento das ondas, era assembleia, era, sabe, Batista da Lagoinha, era plenitude, era universal, era mundial, era renascer, era todo mundo. Bolsonaro. E Jesus nada.
e Deus nada. A que ponto chegamos? E vocês querem falar para que eu pare, sendo que vocês estão sendo o mal desta nação. Houve religiões perversas, sim, em torno da história do mundo. Mas hoje, a religião evangélica no Brasil e no mundo tornou-se a religião mais nefasta, mais perigosa, mais odiosa, mais perversa, mais assassina, mentalmente falando, das pessoas. Convido você a refletir. Você é crente convertido ou você é crente convencido? Você é crente em Deus ou é crente nos seus desejos, nas suas avarezas? Ou você é crente nas suas putarias? Ou você é crente nas suas vagabundices, sem vergonhices, sujidades? Ou você é crente nas suas safadezas, nos seus rolos, nas suas mentiras, nas suas traições e nas suas maldades, nas suas guerras, nos seus conflitos familiares que você causa dentro da sua casa, da sua família, ou dentro da sua denominação? Você não é crente. Você é convencido. Você não é crente. Você é o ateu pejorativo. Você é o ateu do mal. Você não é convencido pelo Espírito Santo. Você é convencido pelo seu ego, pelo fanatismo, pela sua religião. Termine essa live. E obrigado, Paulinho. Paulinho, amanhã eu quero participar da sua live. Eu vou dormir um pouco quando chegar em casa, daqui a pouco. Mas aí, que hora você vai fazer a live? Você me avisa. É 10 horas, é meio-dia, e eu quero assistir a sua live. Tá bom? Um abraço a todos, um abraço, Roberto. Roberto, deixa esse texto para você, viu? Para você ensinar para aquela pessoa. Esse texto que diz que Jesus vai dizer assim: hipócritas, fariseus hipócritas, vocês andam com roupas largas, religiosas, com placa no peito dizendo Santo, Santo é o Senhor. Vocês são belos e bonitos por fora, mas são como sepulcros, belos e bonitos por fora. Roupa, tradição, postura, usos e costumes, mas por dentro vocês são podres como sepulcros caiados. Casa do lagarto. Oh, meu Pai. Que mundo perdido é esse? Eis os demônios do mundo, as religiões, eis a grande prostituta do planeta Terra, a religião e suas filhas, cafetinas e ninfeitas, com seus cafetões, com seus prostíbulos denominacionais, com as suas drogas viciantes, as doutrinas. O que fizeram da tua igreja de Jesus? Virgem, uma prostituta, violentada, dia e noite, noite e dia, dopada, drogada, entorpecida. Que Deus tenha piedade de nós. Até amanhã, Paulinho. Até daqui a pouco, né? Um abraço, meu querido. Um abraço, Roberto. E compartilhem o máximo que vocês puderem essa live. Tá bom? Eu vou colocar o endereço do meu canal. Inscrevam-se lá, ajudem. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.